Já tem muito reiki aí na sua história, já tem muita transformação na sua história. Eu entendo perfeitamente o revoltante quando você diz, né? Mas aí a gente precisa lembrar dos preceitos, né? Porque quando você fala sobre aquilo que te irrita, e se você entende, né, que os preceitos são ensinamentos fundamentais para você, é uma prática fundamental, então essa irritação fala mais sobre você do que sobre o outro, né? Dentro daquilo que nos motiva a irritação, o sistema, o preceito do Reiki diz pra gente, exatamente hoje ou só por hoje, não se irrite. Você não se irritar sem motivo nenhum, que nada aconteceu, é fácil. Difícil é você se irritar assim, quando você está sentindo dessa maneira, né? Exercitar o que está movendo aqui dentro que me leva para a irritação. Porque, veja, eu estou falando sobre tudo isso que eu estou falando, e eu falo de uma forma veemente, né? Todo mundo sabe que eu falo assim. Eu não sou um mestre que fala devagar, com os olhinhos esticadinhos, na posição de lótus. Esse cara não sou eu, né? Não sou essa pessoa. Eu falo de uma forma veemente, mas eu não estou irritado. O que eu acho é que é importante passar essa informação. Sim. As pessoas precisam ter essa informação. Eu posso até entender por que se fizeram esses desvios todos, sabe? E, na verdade, voltando lá para o início da live, quando eu falei, né, da nossa querida amiga e produtora Eugênia, lá de Lisboa, né, na ocasião, quando o sujeito perguntou a ela o que eu estava fazendo dentro de uma sala de aula há mais de 20 horas, né? E a resposta dela que foi, não, a pergunta é como é que os outros conseguem fazer em 6 ou 8 aquilo que tem que ser feito em 23 horas, né? Na verdade, nem tem que ser em 23, né? Eu aqui dentro da minha pedagogia botei 23. A partir de 16 horas está bacana o curso, né? Então, aquilo que eu acho que veio desorganizando essa coisa, né? Que veio mexendo com essa coisa, foi falta de conteúdo. Sabe? Eu dizia para a Eugênia naquela ocasião, as pessoas só dão o que têm. Né? Então, se o cara só consegue ficar na sala de aula 4 horas para dar um curso de Reiki 1, que tem um conjunto de possibilidades tão poderoso como tem o Reiki 1, que provoca tantas transformações nas pessoas, mas precisa de tempo para isso. Se ele só tem 4 horas, é só o que ele tem para dar. Entende? Eu tenho para dar 23 horas, e eu sei o resultado que está lá no final. Então, as pessoas foram com medo, né, de não ter o que dar, com medo de não ter respostas, com medo de não ter os silêncios nos momentos em que eles são requeridos, que eles são importantes. As pessoas foram diminuindo o Reiki, diminuíram a carga horária, diminuíram o número de iniciações. Reiki 1 tem 4 iniciações. Sistema Uzui, Shiki e Ryoho para quem chegou depois. Sistema Uzui tem 4 iniciações no nível 1. Se você fez uma só, eu não sei se funciona, se não funciona, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, não é Sistema Uzui. Né? Diminuíram o quê? O intervalo entre os níveis de iniciação. O sistema pede a gente de 6 meses a 1 ano, pelo menos. E não é tempo de relógio. É tempo de prática. Para que você não só experimente profundamente aquilo que aprendeu numa sala de Reiki 1, como você tenha as transformações possíveis que Reiki vai oferecer para você, para que você possa tomar a decisão de buscar as novas ferramentas baseado nessa experiência. E não porque foi levado a reboque, porque o mestre disse para você, bora lá fazer Reiki 1 e 2 de uma vez. Como assim? Você faz primeiro e segundo ano de alguma coisa junto? De qualquer coisa. Por que de Reiki poderia ser assim? Sim. Então foram diminuindo. Diminuíram ainda um intervalo sutil e muito importante, que foi o tempo para você conhecer os símbolos de Reiki. E aí te entregam logo o símbolo de Reiki de cara. Né? E depois o tempo de estar em presença com você. E aí eu acho que alguns mestres, lá no começo da pandemia, ficaram muito assustados. Pô, eu não vou poder fazer curso de Reiki mais. E eu vivo disso. Como é que eu vou fazer? Quando surgiu o primeiro que eu tenho notícia, ok? Eu não sei qual foi o primeiro curso de Reiki à distância. Mas o primeiro que eu tenho notícia, Sistema Uzui, quando ele passou por mim,
eu entrei em contato no privado, em direct, com a mestra. E perguntei a ela, como é isso? Como é que você está fazendo o curso de Reiki à distância? Eu também sou mestre, me apresentei assim. Como é que você... O que é que você fez para fazer iniciação à distância? Porque eu imagino que você saiba que a iniciação precisa ser presencial. E ela me dá a curiosíssima e intrigante resposta. Pois é, com a pandemia, eu fiquei muito preocupada como é que eu ia fazer cursos de Reiki. Então um dia, numa meditação, Mikao Usui apareceu para mim e me autorizou a fazer cursos de Reiki à distância. Isso dá margem a muitas interrogações na minha cabeça, sabe?